Bora lá então para mais uma aula, mais um vídeo, e nessa aula eu vou te falar, te alertar sobre alguns erros comuns que muita gente, a maioria, comete no início de um negócio, né? Talvez por não saber como fazer, por não ter um método, mas aqui você está tendo um método, você está aprendendo comigo, então eu já vou te alertar para você anotar isso e não cair nesses buracos, beleza? Primeira coisa, primeiro erro, disciplina e mentalidade EMP, deixei aí, que pode ser de empregado ou de empreendedor. É fundamental que você tenha disciplina. O ideal é que você tenha disciplina de empreendedor. O que é um empreendedor? O empreendedor que ele tem ali o seu comércio, a sua loja, ele abre sua loja todos os dias e não só quando dá na telha. Esse empreendedor, ele investe com disciplina, né? Conforme vai vendendo a mercadoria ali na sua prateleira, ele vai repondo o seu estoque, né? Ele tem o horário para começar a trabalhar, ele tem o horário para almoçar, ele tem o horário para retornar. Então, se você observar aí, é uma mentalidade de um empreendedor, ele investe, ele tem prazer em investir. Você tem que aprender a ter prazer em investir em produtos. Produto é dinheiro, produto é venda e venda é dinheiro. Para você ter recebimentos, você tem que ter venda. Para acontecer aquela mágica da conta que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, tem que ter venda. E sem produto não tem venda. Então, tire da tua mente esse negócio de ficar trabalhando só no catálogo. Dá resultado? Dá, mas não aquele que eu te mostrei, não para você alavancar, ok? Então você tem que ter disciplina no trabalhar. Olha, se for difícil para você agora, nesse momento, você não ter crença, não ter mentalidade ainda para ter uma mentalidade de empreendedor, tenha de empregado. Porque qual que é a mentalidade de empregado? Ele tem a hora para entrar no trabalho, porque se ele atrasar, o patrão manda embora. Ele tem o horário para sair, para almoçar, para voltar. Ele não faz o que dá na telha, ele faz o que é mandado fazer, ele faz o que tem que ser feito. Então faça o que tem que ser feito. Pega este método e coloque em prática todos os dias, com disciplina. Um erro muito comum é a galera, mesma coisa que eu falei lá no início do curso, que às vezes fica esperando sobrar um tempo para estudar. Tem gente que fica esperando sobrar um tempo para vender, para executar o seu negócio. Aí você não tem compromisso nenhum com a sua transformação. Então tenha disciplina, faça isso todos os dias, prestem atenção. Nós estamos falando numa mudança de mentalidade e numa mudança de hábitos. Para você ser esse consultor, esse vendedor, esse profissional, para você ter um negócio que vai te render aí 5 mil, 10 mil de lucro por mês, você vai ter que fazer esse negócio um hábito. E para virar hábito, você tem que fazer todos os dias. Não pule, compromisso. Que horário que você vai trabalhar? Disciplina. Um erro muito comum também, assim como não ter um horário para estudar, é não ter um horário para trabalhar. Que horas que você vai desenvolver o seu negócio? Vai ser à noite? Vai ser nas horas vagas? Quando eu comecei, eu vendia à noite, pessoal. Então não tem desculpa. Eu chegava do meu tradicional, 6 horas da tarde, tomava meu banho, lanchava e ia para a rua. E trabalhava até 8 e meia, 9 horas da noite, abordando clientes, tá? E cheguei a vender 20 mil reais nesses horários, um horário nobre. Então não tem desculpa, tá? Se você tiver um grande motivo lá, você vai correr atrás, você vai encontrar aí 2 horinhas, 3 horinhas do seu dia para você desempenhar este negócio e mudar a sua vida, tá? Então tenha disciplina nos horários, tenha disciplina nos dias, trabalhe todos os dias, descanse o domingo, tá? Mas trabalhe de segunda a sábado desenvolvendo o seu negócio, tá? Isso é uma mentalidade, pelo menos, de empregado, né? Que é o mínimo que você iria fazer se você, né, se arruma um emprego aí, você vai ter que cumprir hora e chegar lá já tem as coisas que você tem que fazer, você vai fazer isso aqui, se é de limpeza você vai varrer aqui, vai cuidar ali, não é assim? E mesma coisa, então aqui você está aprendendo comigo um método do que você precisa fazer. Então, cuidado para não ter aquela mentalidade errada, o negócio é meu, então eu faço realmente a hora que eu quero e quando eu puder. Na verdade não, por ser o seu negócio, você é empregado seu. Se você não trabalhar, não tem resultado. Se você não fizer todos os dias, você não vai ter disciplina.
Se você não fizer todos os dias, você não vai ter disciplina, você não vai ter uma mudança de hábito, você não vai construir um hábito de sucesso. E aí você não vai prosperar, beleza? Segunda coisa, um grande erro, comer a galinha dos ovos de ouro. Ou seja, você começa a vender, começa a receber, aí vai aparecer, pode ficar em paz, que vai aparecer coisas para você resolver aí na sua casa, na tua vida, que precisa de dinheiro e vai ter uma forte atração sua em já começar a catar a grana e desviar. Aí você vai comer a galinha dos ovos de ouro. Às vezes você vai estar pegando dinheiro que não é nem seu lucro, está pegando custo. E lembra daquela conta que a gente fez lá atrás? Você tem que esperar pelo menos 3 meses para o seu negócio ficar sólido. Você tem que esperar pelo menos requalificar a sua meta por 2 meses para ele ficar sólido. Aí você no meio do caminho, você vendeu o primeiro mês, pegou uns recebimentos ali, vai lá e gasta. Né? Eu tive um consultor que eu dei treinamento para ele, né, da minha rede, e ele, nossa, vendeu o combo, o primeiro kit de produtos vendeu R$ 2.500 aí em 15 dias, sabe? Em questão de 40 dias no máximo ele tinha recebido tudo. O que aconteceu? A moto quebrou, ele pegou a grana, foi lá e gastou na moto, desviou. Ah, mas é um motivo bom. Não é bom não, você matou o seu negócio. Você resolveu um problema criando outro, tá? Então você tem que buscar outras alternativas, parcela, dá um jeito, se vira dependendo da urgência, mas eu quero que você entenda que o dinheiro do seu negócio é do seu negócio, ele não é seu. O dinheiro do produto é do produto, é da empresa, não é seu. O seu é o lucro que você vai ver mesmo com 3 meses de trabalho, com pelo menos 2 meses consecutivos requalificando a tua meta, beleza? Então cuida com isso daqui, que isso aqui é um buraco que muita gente cai. Então veja, esse erro aqui número 3, vergonha de cobrar. Tenha em mente o seguinte, aquilo que você combinou com o cliente não é caro, combinado não é caro. No momento que você foi, que você vendeu, que você combinou que a parcela é para tal dia, você combinou ali, por exemplo, parcelamento semanal, foi combinado, né? Então você já tem que deixar claro, no momento da venda ali, você já explica para ele como é que é os procedimentos. Olha, trabalha assim, tá? Todo dia que vencer a parcelinha eu te mando uma mensagem no WhatsApp, tá bom? Confirmando se eu posso estar passando para pegar a parcelinha, ou você pode estar mandando no Pix. Agora nós temos o Pix, né? É uma facilidade isso daí. Mas então, tipo assim, não tenha vergonha de cobrar. Um erro é a galera, tipo, vende, aí chega o dia de receber, fica ali com receio de mandar mensagem, e aí você não manda, e aí você fica esperando o cliente entrar em contato com você, e não é assim que funciona. No momento da venda, você já tem que deixar claro, né, o seu formato de parcelamento e deixar claro para ele, mostre como uma espécie não vou dizer favor, né, de benefício. Mostra de uma forma como sendo um benefício que você vai estar chegando o dia da parcelinha, que ele não precisa se preocupar, que você vai estar mandando mensagem lembrando tal, né, avisando que você vai estar passando para receber, ou que ele pode estar enviando para você a transferência no Pix, tá? Então, do mesmo jeito que você vai ter disciplina e uma pegada forte aí para vender, você também tem que ter a mesma disciplina para receber. Ter um bom controle, né, de recebimento, a gente vai falar também sobre isso aqui no curso, e chegou o dia mandar mensaginha para o cliente, isso não é incômodo nenhum, tá bom? Quarto item, erro grave também esse daqui, esperar vender tudo e receber para você comprar mais. O que acontece? Você vai ali, faz o seu primeiro pedido, né? Aí começa a vender, aí você, enquanto você não zerar a prateleira, não zerar o teu estoque, você não vai fazer mais pedido, você não vai comprar, você não vai repor o estoque, sabe? Fica naquela questão assim, não, tem que terminar de vender isso aqui primeiro para me comprar mais. Já fica dando lugar para uma espécie de um medinho, né? O medo de investir no estoque, geralmente as pessoas fazem isso. E também um outro erro é tipo, você vai vender, por exemplo, a prazo, você ficar esperando receber tudo até o último centavo para você poder reinvestir. Não façam isso. Na medida que você vai trabalhando, o seu negócio vai ganhando pernas, ele vai alavancando e vai entrando dinheiro. Na medida que vai entrando dinheiro, você vai reinvestindo já para você ir reabastecendo o teu estoque, repondo os produtos que saíram e cada vez comprando mais, tá? É assim que funciona. Não espere secar a prateleira
para você comprar mais, beleza? Um outro erro clássico aqui, com certeza, se você já é consultor, já vende, você já deve ter cometido esse erro. Vender muito para um cliente só, tá? Não façam isso. Tenha um ticket médio, tá? O que eu diria que seria um ticket médio? É claro que vai variar de volume de estoque, mas vamos supor que você está trabalhando aí já numa média de 5 mil de vendas, né? Ou buscando isso, 5 mil em vendas, você tem que ter um ticket médio aí de no máximo R$200, por exemplo, tá? Ou um ticket médio no valor de um perfume de 160, 170 reais. Não venda 300, 400, 500 reais para um cliente só, porque o seu pequeno capital, que principalmente quando você está começando é pouco, vai estar na mão de uma pessoa só. Muito dinheiro na mão de uma pessoa só, você está aumentando o teu risco. Quanto mais você distribui o teu capital, o teu investimento na mão de mais clientes, você está minimizando o teu risco. Então isso aqui é um erro clássico, a galera vai lá, vende 500, 600 reais, fica faceiro da vida porque vendeu esse volume, mas para uma pessoa só, e ainda para completar, às vezes vai lá e parcela ainda 30, 60, 90. Aí essa pessoa atrasa e aí lascou, você um grande capital na mão dela, tá? Se ela tivesse só ali com 150 a 200 reais na mão, você já não sofreria tanto. Ou seja, se você vai vender 600 reais para uma pessoa, é melhor que você venda esses mesmos 600 reais para 3 ou 4 pessoas, ok? Você minimiza o risco. Das 3 ou 4 pessoas, pode até ser que uma te atrase, ok? Mas não as 4, beleza? Então, cuidado, não venda muito para um cliente só. Prazo longo versus estoque. É mais ou menos que eu já dei uma pincelada aqui do vender muito para um cliente só. É quando você vende com muito prazo, sendo que você não tem um estoque que valide isso, tá? Eu, por exemplo, Rogério, eu já estou numa pegada, né, vendendo 35, 40 mil todos os meses já há vários anos. Então o que acontece? Hoje eu tenho essa possibilidade. Hoje eu vendo para o meu cliente no mensal, eu vendo semanal, quinzenal, eu vendo no mensal. Hoje eu já chego no cliente com a mentalidade, eu quero vender. Não importa o prazo, eu quero vender e aí parcelo 30, 60, certo? Tem casos que parcela em 3 vezes ali o produto, mas por quê? Porque eu já construí um capital de giro, tá bom? Então o prazo ele tem que estar atrelado ao seu estoque. Se você está com pouco estoque ou está numa pegada de venda ainda devagar, está aí vendendo seus 5 mil, né? 10 mil, buscando seus 10 mil, você vai ter que trabalhar com prazos curtos. Por isso que você tem que buscar o público semanal, no máximo quinzenal, porque na média, em até 45 dias no máximo, você vai ter recebido todo o dinheiro. E durante esse processo, esse percurso ali que você está recebendo as parcelinhas, o dinheiro já está retornando. Normalmente naquela contabilidade que a gente viu nos vídeos anteriores, na segunda semana ali, no máximo a terceira semana, você já retornou todo o custo do seu produto, né? Isso considerando que você compre com 50% de desconto. Você já recuperou o seu custo do produto, e às vezes fica só o lucro na mão do cliente, então você minimiza demais o seu risco e o capital retorna para você poder reinvestir. Se você não ficar atento a isso aqui, você acaba dando muito prazo, você está com pouco produto, entrega na mão de clientes com muito prazo, o produto vai embora rápido, porque vender a prazo alavanca as suas vendas. Em questão de semanas você vai estar sem produto e sem dinheiro, aí vai ter que ficar aí de mãos cruzadas esperando retornar a grana para você poder reinvestir. Então não faça isso, o seu prazo tem que estar atrelado ao seu estoque. Tá começando? Dica básica: busque o público semanal, no máximo quinzenal, com entradinha, parcelamento semanal, entradinha e parcelamento quinzenal. A gente vai entrar em mais detalhes sobre isso nos próximos vídeos, beleza? Então fique atento a esses erros aqui, ó, o da disciplina e mentalidade de empreendedor, oxá de empregado. Não comer a galinha dos ovos de ouro, não desvie o dinheiro, beleza, antes do tempo. E quando for gastar, gaste do lucro. E vocês vão aprender ainda na administração financeira aqui do curso a não gastar todo o lucro, uma parte do lucro. Não tenha vergonha de cobrar, você vendeu, você precisa receber. Combinado não é caro. Esperar vender tudo ou receber tudo que você vendeu para você poder comprar, não façam isso, beleza? Não venda muito para um cliente só e não venda com muito prazo também, principalmente você que está começando, beleza? Então se liga nessas dicas aí, anote tudo e bora para o próximo vídeo.